Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua noite. Eu me chamo Leonardo, estou aqui nesta noite para poder fazer um convite a você, que está aí do outro lado, que deseja aprender um pouco da palavra de Deus, junto comigo, que nada sei também. Aprender um pouco, a respeito da palavra do Senhor. A Bíblia fala em Oséias 6:3, prosseguimos em conhecer ao Senhor Jesus. Então devemos, prosseguir em conhecer o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. E Deus é tremendo, meus irmãos. Deus tem muitas e grandes obras para fazer em nossas vidas, Jesus está às portas, E que nós possamos, meus irmãos, engrandecer o nome dele, Então vamos aprender, um pouco mais do Senhor. Este canal ele vai ter esse intuito de fazer estudos, orações também, conforme o Espírito Santo nos ordenar. E nós devemos, meus irmãos, a Bíblia fala em Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, Então, vamos, unidos, nessa mesma voz, nesse mesmo Espírito, glorificar a Deus, Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oração nunca é demais, meus irmãos? A Bíblia fala em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então vamos, orar, para que Deus possa manifestar a vontade dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, soberano Deus, Deus de amor, de graça e de bondade, Deus santo, Deus amado, Deus querido. Deus, nós estamos aqui, Jesus, com o propósito de engrandecer o teu santo nome, pois o Senhor é bom. Ó Deus, a nossa alegria, Senhor, é que pecadores venham se arrepender dos seus pecados, é que nós possamos, Pai, cada dia mais, meu Deus, manifestar, Pai, através das nossas vidas, ó Deus, que o sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão, e não foi em vão mesmo, e por isso que nós estamos aqui, Jesus, para poder bendizer o teu nome, adorar o teu santo nome em espírito e em verdade, e que o Senhor possa manifestar com a tua presença no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, Deus, ele tem muito para nós. Deus, ele nos oferece muito. A Bíblia fala que a seara é grande, porém poucos são os ceifeiros. Então Deus, ele está em busca de pessoas para poder, fazer sua obra, conduzir a obra do Senhor. E que nós, meus irmãos, possamos, cada um naquilo que Deus instrui, com os dons do Espírito, fazer a vontade do Senhor, E buscando fazer isso, estou aqui, louvado seja Deus, com todo o temor do Senhor, falar um pouco, a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar no livro de João, capítulo 3, a respeito de um homem chamado Nicodemos. O nome Nicodemos significa vitorioso entre os povos. E certamente Nicodemos foi um homem vitorioso entre os povos. Porque Nicodemos, ele aceitou, a doce palavra de Jesus no seu coração. E mesmo passando por dificuldades, provações, ele foi fiel àquilo a qual Deus tinha colocado em sua vida. Vamos ler um pouco a respeito sobre Nicodemos, a qual a palavra de Deus fala em 3 passagens bíblicas, Mas vamos ler a que é mais conhecida. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele.
Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Quem nasce de pais humanos é ser humano de natureza. Quem nasce do Espírito é ser humano de natureza espiritual. Por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Aqui, meus irmãos, Jesus, né, ele encontra com um fariseu, né, um líder dos judeus, né, na verdade, né, Nicodemos. E Jesus ele vai direto no centro, né? A Bíblia fala que sem um novo nascimento, né, não entraremos no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é um reino físico, é um reino espiritual. Mas que para que a gente possa, né, entrar nesse reino espiritual, precisamos nascer novamente. Nascer da água, né, do batismo, né, e do Espírito, né? Através dessas duas coisas. E é interessante, meus irmãos, é que Jesus ele conversa com Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos encontrou com ele logo à noite. É certo que Nicodemos ele tinha, né, muitos prestígios, né, durante a sua vida, né, terrena, junto com fariseus, junto com os judeus, né, e estar seguindo Jesus ali e perguntando Jesus as coisas, talvez sinalizaria fraqueza, né? Muitas pessoas achavam que talvez Nicodemos, estando próximo de Jesus, perguntando Jesus as coisas, Nicodemos estaria mostrando algum tipo de fraqueza ou de necessidade. Só que toda pessoa, meus irmãos, que deseja, né, se aproximar de Jesus, né, a Bíblia fala que Nicodemos encontrou com ele à noite, com vergonha a princípio, né, de encontrar com Jesus, né, mas ele não deixou, né, que aquela vergonha, né, pudesse de alguma maneira atrapalhar aquilo que ele não sabia, mas que Deus já tinha um propósito naquilo. Mas ele ouviu aquilo que Deus, né, pôs no coração dele de se aproximar a Jesus. A Bíblia fala que não foi nós que nos escolhemos, né, para poder servir a Deus, para poder chegarmos a Deus, mas Deus nos escolheu para que nós possamos ser povo escolhido dele. Foi Deus que nos escolheu, meus irmãos. E Nicodemos, né? A Bíblia vai falar que em 3 vezes Nicodemos encontrou com Jesus, pelo menos na Bíblia. Essa vez da noite, né? Depois já foi uma vez defendendo Jesus e por fim, depois que Jesus ele morreu na cruz antes de ser ressuscitado. Foram essas três encontros que a Bíblia menciona. E nessas 3 menções, né? A primeira, Nicodemos ouviu Jesus. A segunda, Nicodemos defendeu Jesus. E na terceira, Nicodemos ofertou para Jesus, louvado seja Deus, uma adoração. E é interessante, meus irmãos, que nós possamos, né, fazer como Nicodemos, né, ouvir primeiramente, depois, né, defender a nossa fé em Cristo e depois, né, adorá-lo, né, em espírito e em verdade, né, pois sabemos que só Ele é digno de toda glória, né. E a palavra de Deus vai falar, meus irmãos, que Jesus, né, Jesus ele quis, né, mostrar para Nicodemos ali o verdadeiro nascimento. Qual que é o verdadeiro nascimento? Nicodemos, ele, a princípio, quando ele viu Jesus fazer um milagre, né, curando um cego, nunca tinha visto, as pessoas nunca tinham visto
ninguém curar um cego na história total da humanidade, né? Jesus foi o primeiro a fazer isso. E Nicodemos, ele ficou surpreendido que foi o primeiro, né, profeta de Deus que fez isso, né? Que Jesus é o grande profeta, né? Jesus, né, é o que anunciou, né, futuramente o que vai acontecer, sendo um grande profeta, né, o maior dos profetas, né? E a Bíblia vai falar que Jesus, ele chegou para Nicodemos, né, e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus ele disse essas palavras, Nicodemos ele não entendeu, porque quando ele viu que Jesus ele ficou, que ele fez, né, um cego enxergar novamente, Nicodemos falou assim: olha, nascer de novo significa a pessoa nascer da barriga da mãe novamente, né? Como seria isso, né? Entrar na barriga da mãe novamente, como que seria esse novo nascimento? Nascer da água e do Espírito. Jesus disse: nascer da água e nascer do Espírito. A água significa purificação. A pessoa ser purificada dos seus pecados, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e ser batizada. Agora, pelo Espírito significa um novo espírito habitar dentro dela. E esse espírito, ele ser mais forte do que a carne da pessoa, a natureza humana dela. O que a palavra de Deus vai falar, né, no versículo que a gente leu, meus irmãos, versículo 6, quem nasce dos pais humanos é um ser humano de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, meus irmãos, nós aprendemos que o novo nascimento, né, o novo nascimento requer de nós, né, o novo nascimento espiritual requer de nós, né, nascermos de novo, né, nascermos para uma nova filosofia de vida, nascermos para uma nova direção na nossa vida, nascermos com um propósito novo, né, um propósito espiritual. Porque para poder ganhar o reino de Deus, né, precisamos crer, né, no Filho único e gênito. A Bíblia fala, né, em João 3,18, que aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê no Filho unigênito já está condenado. Então, é necessário, meus irmãos, a gente acreditar que devemos, né, ter esse novo nascimento, ter novamente, né, um novo nascimento, né? E a Bíblia é tão linda que Jesus, né, ele diz para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito do novo nascimento é para que nós tenhamos uma vida plena com Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada com o Senhor e, sendo assim, sermos resgatados, né, dessas obras malignas a qual o diabo nos acorrentava, nos escravizava, para poder vivermos em nova vida, em nova qualidade de vida. E é isso, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus possa nos abençoar cada dia mais e que, né, louvado seja o nome do Senhor.